Muito bem, podcast em trânsito, episódio número 1. E a gente tá com um convidado aqui mais do que especial. E quando eu falo a gente, é eu e meu amigo, irmão, sócio Paulo Botelho. É tapa mesmo. Fala aí, Paulo. Carlão, é um prazer enorme estar aqui, nosso primeiro episódio com um convidado de honra, né? Coronel Ricardo Alves, seja muito bem-vindo, meu grande irmão. Que alegria, cara. Valeu, Paulo. Beleza, pô, tô contente demais. 01, programa 01, hein? Olha, eu não sei se você lembra, mas quando eu estive em janeiro aqui, a gente jantou junto no meu aniversário e eu disse, eu vou morar aqui, decidi. E a gente vai montar um podcast. E você vai ser o convidado 1. Tu lembra disso, não? Eu lembro disso. Eu não acreditei. Na verdade, eu não acreditei que você teria coragem de sair do Nordeste para vir para Santa Catarina. De carro, viu? De carro, nessa altura do campeonato, o homem teve coragem e realmente cumpriu o primeiro episódio. Ricardo Alves. Nós temos que contar essa historinha, dessa viagem, que tem boa historinha. Tá no episódio 0. Tá lá no episódio 0. É que a gente tem um episódio que é o piloto. Então, quem não assistiu, volta lá e assiste. E esse episódio 0 a gente fala do início, do projeto, como foi pensado e a minha vinda também. Ricardo Alves, pós-graduado em Gestão e Segurança no Trânsito pela Universidade de Contestado, em Concórdia, bacharel em Segurança Pública pela Unisul, pós-graduado em Gestão Pública pelo Estado de Santa Catarina, Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, atualmente chefe da Casa Militar da Assembleia Legislativa, membro da Câmara Temática de Esforço Legal, tá pesando, viu? Consultor da FENAS-DETRAN, autor de 6 livros, é isso? Isso. 6 livros, o primeiro lá em 2009, tudo que você precisa saber sobre as infrações de trânsito e processo administrativo, levantamento local de acidente de trânsito, infrações de trânsito comentadas, código de trânsito descomplicado. Tem mais algum? Esse aí não. Algumas publicações, mas Várias, obras, né? obras Pois é. foram essas mesmas. Seja muito bem-vindo. Poxa. É um prazer tê-lo aqui de verdade. Você sabe a admiração pessoal e profissional. Quem é profissional do trânsito conhece Coronel Ricardo Alves com seus resumos, as resoluções, código comentado. Poxa, eu estou muito contente com isso tudo, com esse convite. Admirando o seu trabalho, muito contente de ver essa nova opção, né, que está sendo inaugurada. Eu já trabalho nesse cenário do trânsito já há quase 30 anos, né, estudando, procurando atualizar alunos por todo o Brasil, as pessoas que nos acompanham. Dado a atividade que hoje eu exerço, que é uma atividade um pouco política, eu acabo tendo uma dificuldade de estudar trânsito, mas quando eu tenho 15 minutos, eu vou lá, fuço tudo que é site, a gente vai lá, tem vários grupos de estudo, o que está acontecendo de novo aqui, tem algum PL, tem alguma questão nova, e a gente vive trânsito. Eu adoro o que eu faço, eu amo o que eu faço, e estar aqui, fazer o primeiro programa, inaugurar isso, eu espero daqui a 5, 10, 15 anos poder voltar aqui, te dar um abraço por ter Com visto certeza. O primeiro momento de vocês. Olha, né? o podcast em trânsito, ele vai discutir mais do que o trânsito. É trânsito em condições seguras, sempre vinculando a histórias inspiradoras e tudo mais. Por quê? A gente tem percebido que não dá para pensar que as pessoas vão se comportar melhor no trânsito se elas não forem pessoas melhores. Ou seja, não dá para imaginar que fulano é super educado, mas no trânsito se transforma. Não. Provavelmente, essa pessoa super educada, ela percebe que precisa ter mais filtros e no trânsito os filtros somem. Então, o podcast em trânsito tem esse objetivo. Tratar de trânsito, segurança viária, mas ir além. Inspirar pessoas e ajudar as pessoas a serem pessoas melhores. Mas a gente não poderia deixar de falar aqui. O podcast só existe graças aos patrocinadores. Uau, então, primeiro, agradecer muito a EAD Blue Data, uma plataforma de cursos à distância, uma plataforma homologada pela Secretaria Nacional de Trânsito. Eu, hoje, sou um parceiro Blue Data. Minha vida deu uma melhorada, uma guinada depois dessa parceria. É uma plataforma que, por exemplo, hoje eu tenho a opção, aliás, eu tenho a exclusividade
do meu aluno ser contato meu. Olha só. Eu não sei, não conheço outro caso que a plataforma não tenha acesso aos dados do meu aluno. Ou seja, eu consegui o aluno, se eu precisar conversar com ele, o dado é meu. Hoje, a plataforma, ela me dá uma personalização. Então, o aluno ele entra na manual do trânsito. Olha Entendeu? só. Ele não vai ver lá EAD Blue Data estampado. Claro, vai estar lá, mas o que vai prevalecer é a minha marca. Então, EAD Blue Data é uma grande parceira. Eu vou deixar na descrição e também no QR Code que você está vendo aí na tela, para quem quiser se tornar parceiro, porque não precisa ser profissional do trânsito. Ou qualquer pessoa que queira revender cursos da plataforma pode se cadastrar. A pessoa que entrar nesse QR Code, preenche lá e o pessoal do suporte lá vai entrar em contato para conversar com você que se inscreveu. Bacana, vou fazer minha inscrição também. Muito bom. Vou fazer parte. Vamos para o segundo patrocinador, então. É a editora Águia, né? Era uma grande parceira do canal, começou desde o início, desde quando nós começamos a montar essa estrutura, ele está do nosso lado aí. A editora Águia, ela está desde 97 no mercado e ela cria todos os manuais, tanto de primeira habilitação quanto os especializados. Então, todos esses manuais da formação do condutor, ela está preparada. Inclusive, ela mandou aqui, Carlão, ó, um manual de infrações. Aqui estão as infrações do Código de Trânsito. Ricardo, ela também vende para... Se uma pessoa logo quer para o especialista, viu? Se uma pessoa quer, as infrações estão aqui. E o Antônio, da editora Águia, fez uma grande... Mandou hoje para mim, Carlão, e até vou falar aqui agora, que os 5 primeiros que entrarem em contato, ele tem o kit, que é um kit que ajuda na aula, é um kit multimídia 3D, e ele vai dar para os 5 primeiros o acesso por 6 meses desse kit multimídia. Tá? Então, também aqui, vai ter o QR Code aqui, vai ter na descrição todos o contato aí da editora Águia, nossa parceira. E por fim, nossa querida Zapay. A Zapay é um aplicativo totalmente gratuito que você pode digitar lá os dados da sua placa, pode ser qualquer veículo, caminhão, automóvel, motocicleta, e ele faz o levantamento de todos os débitos, independente da infração. É integrado ao Renainf. Então, foi uma infração municipal, estadual de Santa Catarina, municipal do Pará, ele vai mostrar ali. E se você optar em parcelar, parcela em até 12 vezes no cartão de crédito e você se livra do débito imediatamente. A Zapay, Z-A-P-A-Y, é uma plataforma que eu confio, que eu uso e, de fato, ajuda muitas pessoas a eliminar os débitos do veículo. Se você quiser um desconto de 20% nas taxas, é só usar o nosso cupom TRânsito20. Está na descrição aqui do vídeo. É isso. Valeu! Muito obrigado aos patrocinadores. Vamos então agora aqui com o nosso amigo Ricardo Alves. Ricardo, eu quero começar aqui só falando que eu tenho admiração enorme por ti. Né? Foi um prazer enorme. Eu te conheci pessoalmente, assim, eu já te conheço pessoalmente porque a gente sempre se encontra nos eventos, né? Mas de poder conversar contigo, estar contigo, foi nesse evento de Natal, no encontro dos Detrans, né? Que tu me atendeu ali, que eu pude me apresentar e a gente conversou um pouco. Mas, assim, falando um pouco para o nosso público, quem é da área de trânsito admira muito o seu trabalho, tudo que tu escreveu, assim, acho que todas as palestras que tu dá, tu é muito profundo, muito técnico nos assuntos. A gente não vê ninguém criticando, Ricardo. Não, ninguém, não existe. Não existe. E eu acho que... Isso é perigoso, hein? Eu acho que essa unanimidade não é burra. Essa não é burra. E eu fico feliz de ser o primeiro convidado aqui, porque é muito bom poder levar o teu conhecimento e levar esse papo gostoso. Eu tenho certeza que vocês vão ter muito aprendizado aqui para o nosso público, né? Tentar trazer um pouquinho dessa experiência, para a vida, para o nosso público aí, para nossa audiência. Bacana, viu? Eu fico contente. Eu confesso que eu procuro, cada vez que eu vou dar um curso, uma palestra, eu perco muito mais tempo preparando. Eu até falava para minha esposa, que está nos acompanhando, né? A pessoa que sempre me acompanhou nesse meu trabalho de trânsito,
é uma parceira para todo momento. Eu sempre exalto quando estou nos eventos. Minha esposa realmente é uma grande parceira. Eu vou dar, agora na próxima semana, um curso em Salvador, mas eu venho me preparando para esse curso há cerca de 1 mês e pouco. Então, você passar conhecimento para uma pessoa, você tem que ter muita responsabilidade. Porque você não pode passar apenas o que você pensa. Você tem que passar o que está escrito, você tem que estar aberto ao novo, a algum tipo de crítica e expor o teu pensamento em cima da doutrina, ou em cima de um raciocínio lógico que está sendo utilizado pelos órgãos. Então, eu procuro levar muito conteúdo, o que está acontecendo no cenário de trânsito, até para instigar, para motivar pessoas, e isso que vocês estão fazendo agora, de trazer pessoas novas. Porque o cenário viário é um cenário que as pessoas olham com embora seja um cenário mais igualitário, né, que eu procuro, o legislador procurou colocar o pedestre, o ciclista, o motociclista, o condutor do automóvel, do caminhão, nas mesmas condições, mas é um espaço onde você acha que quem tem mais pode mais do que tem menos. Então, acaba sendo desestimulante para muitas pessoas o cenário viário, que as pessoas sempre, olha, eu já pago imposto, eu pago tanta coisa, no trânsito eu não quero ser fiscalizado, essa série que eu quero é arrecadar. Então, eu preciso instigar as pessoas a mudar o comportamento. Então, esse eu vejo enquanto instrutor, enquanto um pensador no cenário viário, eu procuro instigar as pessoas para que mude esse comportamento. E eu acho, Coronel, que a gente tem um desafio muito grande, né? Todos nós que trabalhamos na área, que é elucidar que o agente de trânsito que está lá na via pública, ele é um parceiro da sociedade. Uma autuação que foi realizada é um sinistro que pôde ter sido evitado. Mas como a gente, na tua opinião, vai conseguir mostrar para as pessoas que sem fiscalização a gente viveria num caos? Mas ainda existe aquela lógica de que o agente está ali e não respeita o trabalhador, como se fosse fazendo mal individual e, na verdade, ele está fazendo uma ação que é coletiva. É um desafio o trânsito, porque eu hoje faço parte da Câmara Temática do CONTRAN e a gente trabalha com algumas resoluções, vê algumas pautas para nós. A gente fez uma alteração no Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito e a gente procura incentivar a fiscalização, mas paralelo ao incentivo da fiscalização, a gente também tem que trabalhar o agente fiscalizador como um agente de mudança comportamental. Que o agente não pode estar apenas ali para autuar e não ser um elemento de mudança comportamental, no sentido de que a presença dele faça com que as pessoas obedeçam às leis, mas também seja um sentido seguinte: na hora que faz a abordagem, os seus documentos, por favor, olha, sua carteira vai vencer em setembro, é importante a senhora acompanhar, o senhor acompanhar, porque antes do vencimento o senhor tem que fazer os encaminhamentos. Então, aquela pessoa que foi abordada, ela, que legal, um policial está preocupado com a minha postura. Então, ele tem que ser um agente de mudança comportamental. Em vez de sair dali xingando, ela vai falar assim, ela vai ficar triste porque realmente ganhou multa, mas ela sai com aquela consciência de, realmente... E essa é uma preocupação muito que eu tenho. Eu tenho muita preocupação de ver esse agente em termos de mudança comportamental. E eu vejo que hoje em dia, no cenário viário, que nós temos uma mobilidade urbana com bastante dificuldade, hoje os órgãos fiscalizadores têm optado muito pela fiscalização eletrônica, de vários modos. E essa fiscalização eletrônica ela é importante, ela é eficiente, ela salva vidas realmente, porém, não tem o contato. Então, a pessoa, por vezes, pode fazer uma viagem... Ela é menos educativa. É menos educativa. Né? Então, quando ela retorna da viagem, ela mas eu fui 8 vezes multada e não me abordaram. E agora, como é que eu faço? Pode perder a sua carteira. Então, tem esses dois viés e faz com que essa pessoa que não foi abordada, fiscalizada de forma eletrônica, ela sinta muito mais raiva do cenário viário do que ela mude o comportamento. Entendeu? Então, isso é um grande desafio no trânsito. Essa ideia de vocês aqui, de fazer esse podcast, eu fiquei muito contente de ver a formatação do programa de vocês, porque, Carlão, acho que tanto tu quanto eu estive em todos os locais do Brasil. Eu só estou em um estado no Brasil que eu realmente não fiz trabalho de palestra, foi o Acre. Passamos por todos. Eu vi dos agentes mais necessitados de informações e você
nesse meio aqui você não tem fim. Você pode alcançar o mundo passando esse trabalho. Então, e essa ideia de fiscalização, somente fiscalização, tem que tomar muito cuidado, que a gente tem que trabalhar a fiscalização, a educação, a engenharia, muito conectado, mas a gente precisa informar a população a sua mudança comportamental no cenário viário. Eu faço uma coisa que eu gosto demais, infelizmente na minha carreira, o oficialato proporciona que você acaba assumindo algumas funções que deixe de fiscalizar e passa a ser um gestor, né? Então, mas eu procurei dentro da minha instituição trabalhar muito, fizemos diretrizes, fizemos nota de instrução, mudamos muito e nós temos hoje uma fiscalização em Santa Catarina com bastante dificuldade, né, por conta de falta de efetivo, mas excepcionais profissionais. Tanto que nos recursos em segunda instância, raramente se ouve falar em erro, nulidades do ato administrativo. O que é bem comum em muitos lugares. Em muitos locais. Então, e por que eu digo isso, Carlão? Eu tenho um tempinho para contar essa história? Claro. E eu acho que a gente sempre conversou, mas a gente nunca teve um tempo para contar a história de onde começou esse amor, né, pelo trânsito. Né? E esse amor começou pela dor. A minha turma de academia... nós somos oficiais, mas no nosso período de formação, nós éramos em 40. E eu, quando entrei na academia com 18 anos, eu era um dos poucos da minha turma que não tinha habilitação, com 18, 19 anos. E fiz habilitação naquele curso, durante o curso, mas eu não entendia absolutamente nada de trânsito. Eu não entendia. E naquela época, em 1990, nós tínhamos um código antigo, né? Aquele código multas do grupo A, ou grupo 1, grupo 2, grupo 3, né? Multas mais leves. E eu não entendia a diferença entre o código e o regulamento. Qual a diferença é esse negócio, né? E, de repente, comecei a ter algumas provas e eu foi as piores notas da minha turma. Não entendia. E eu fiquei em segunda época. Todos foram aprovados e eu fiquei em segunda época na minha turma. E eu tinha notas muito baixas e, para eu ser aprovado, eu tinha que tirar uma nota 8 ponto alguma coisa e eu não tinha tirado um 5 até então. Eu assim, cara, como é que eu vou passar de ano? Alguns já diziam, tu tá rodado, outros diziam, cara, vai ser difícil. E eu falei assim, cara, eu vou passar. Aí peguei uns 4, 5 pessoas que já trabalhavam no trânsito, estudei muito, cara. Estudei muito para fazer aquela prova e olha, foi uma prova extremamente difícil. O instrutor, na época, era um tenente na época, fez uma prova muito difícil, com 30 questões dificílimas. E eu fui fazendo. Aí a correção era só eu e ele. Mais ele foi corrigindo, olhando para mim, corrigindo. Aí no final eu tirei 8.7. Ele olhou para mim, não, vou corrigir de novo. Não acreditou. Fui lá, corrigiu de novo. Como é possível? Como é possível? Esse cara nunca tirou 4, aí tirou 8.7. E eu fui aprovado. Aí ele falou para mim assim, e aí, por isso que eu digo, algumas coisas a gente tem que aprender. Ele falou assim, cara, tu é muito ruim no trânsito, como é que tu tirou 8.7? Tu nunca vai fiscalizar o trânsito. Falou para mim. E aquilo podia ser uma informação que me derrubaria, né? E eu falei, cara, um dia eu vou... fazer uma prova hoje. Manda ele fazer. Será que ele tá vivo? E aí eu passei a estudar, e foi na época que o Ari Cara foi o relator do código, né? Do código novo, e eu comecei a estudar as emendas que estavam sendo inseridas na lei, no projeto de lei que era do governo, na época o Fernando Henrique Cardoso, e eu comecei a estudar. Quando foi publicado o código, eu sabia o código quase todo. E aí começou, isso estou falando em 97 para 98. E aí eu comecei, agora eu vou atender. O que aconteceu? Passado um tempo, eu comecei a escrever, anotar tudo que alterou. Demorei um tempo e em 2009 eu publiquei a primeira obra de rabisco de 98 para cá. Publiquei a primeira obra. Entreguei para quem? Para aquele instrutor, que era major na época. Lembra que o senhor falou para mim, naquela época, está aqui a minha obra escrita, cara. E ele, cara, não acreditei que você ia fazer isso. E pegou a obra e deu um abraço. Me pediu desculpa, né? Pelo que ele falou. Aproveitando o código anterior, ele previa a advertência verbal. Exato. Na tua opinião, hoje funcionaria? Olha, a pergunta é excelente. Pergunta que ninguém nunca te fez, né? Nunca me fez. Assim, eu me lembro que quando nós tivemos a alteração o projeto de lei, o 3267, né, que ensejou na 13281. A ideia do presidente Bolsonaro na época era criar uma multa que fosse apenas uma advertência verbal. E isso, quando tramitou no Congresso Nacional, os deputados foram contra, até porque não teria mecanismo de fazer uma advertência para determinadas alterações, porque a autuação, como prevê o Código, é um ato administrativo vinculado.
Isso quer dizer, e tanto que o artigo 280 fala, ocorrendo a infração, lavrar-se auto de infração. Não dá uma opção de, não, isso aqui não vou lavrar, só faz advertência. Então, eu teria que fazer um monte de alteração no código para que isso tivesse. Atualmente, dado o nível de informação que nós temos, as opções de informações, dificilmente a advertência ela surtiria o efeito que se queria, que se quer realmente. O que seria advertência? Eu sou autuado por um licenciamento, como era antigamente. O licenciamento está atrasado. Eu vou te dar um prazo de 48 horas para você corrigir essa falha e apresentar o carro. Como hoje o mundo está muito diverso, tecnológico, tecnológico. Tá. Daqui a pouquinho um cara do Rio Grande do Sul passa por aqui, vou te dar 48 horas e nunca mais comparece aqui em Santa Catarina, né? Ele não aparece mais. Então tu teria que criar outros mecanismos, se é do estado, se é da cidade. Eu já até vejo que já tem, né? Porque quem não se tu pegar hoje a CNH digital, já tem um documento ali. Pô, mais avisa que aqui dali, né? Se tu ativar a notificação, tu sabe que a tua CNH vence, tu sabe que o teu documento tá vencido. Então tá meio que na palma da mão hoje isso daí, né? Então isso daí já ajuda, né? E assim, respondendo, né? Dando volta e giro, mas respondendo a pergunta, eu acredito que hoje não funcionaria para as infrações de natureza média, até porque engloba algumas das infrações de natureza média, aquelas sem abordagem. E aí, mas essa aqui poderia ter feito abordagem para dar uma advertência. Eu acho que quem defende esse tipo de expediente é aquele que diz assim, poxa, o agente deveria educar. Mas se a gente for parar para pensar, quem defende uma advertência verbal e não ser autuado, não são infrações que a pessoa não conhecia. Assim, educar com algo que tu já sabia. Porque, de fato, eu acredito que existam infrações que as pessoas não sabem. Marcha ré, algumas situações, tem gente que realmente possa não saber. Mas, de um modo geral, a maioria das infrações corriqueiras as pessoas sabem, né? Eu diria assim, que algumas infrações que a gente acaba se deparando, não pode. Foi quando houve a transição do farol, na cidade, na rodovia. Pista simples, pista dupla. Essa realmente dava uma série de dúvidas. Aí começou aquela questão também, o exame toxicológico. Mas dada a natureza da infração, não tem como fazer advertência, porque é gravíssima, né? Então tem algumas raras situações que as pessoas, às vezes, quando dizem, não sabia disso. Mas, de uma forma geral, na formação do aluno, ele tem essas informações, né? Mas é importante que se entenda que, quando é publicada uma lei, a ideia é que essa lei ela é pública. Então, quem vai dirigir um veículo, um cenário viário, tem que conhecer a legislação para poder saber se portar. Tanto que as pessoas, quando vai para o Chile, por exemplo, lembra que tinha uma vez uma Copa América no Chile, e aí os repórteres falavam, olha, quando você for para Santiago do Chile, cuidado que é extremamente rigoroso a fiscalização no Chile. Aqui no Brasil também é rigoroso, a gente que acaba não cumprindo exatamente o que prevê o código. Então, as pessoas acabam tendo medo do que acontece lá, e aqui, qual é o maior medo da população brasileira hoje, quando vê uma fiscalização? Ou a lei seca, ou a fiscalização eletrônica. Né? Realmente eu tenho medo. No mais, raramente você vê uma abordagem corriqueira, porque a mobilidade urbana dificulta que se faça algum tipo de fiscalização dessa natureza. Então, as pessoas sabem que, como você colocou, elas sabem que de uma maneira ou outra estão erradas, mas como o Estado não tem muito mecanismo para fiscalizar, acaba passando. Coronel, já existe aí mais de 40 leis que alteraram o Código de Trânsito Brasileiro, mais de 1000 resoluções do CONTRAN. Tu defende que deveria ter realmente um novo código para não ficar com tanto remendo, né? Tanto remendo, né? Tem, por exemplo, a apreensão de veículo como penalidade, não existe mais, mas continua no texto de lei. Será que não estava na hora de ter um novo código, começando do zero e com essa experiência toda e menos modificações? É um tema bastante complexo. Inclusive, eu conversei dentro da Câmara Temática, tem um assessor legislativo que trabalha com as correções dos projetos de leis, ele faz monta as redações. E ele também concorda que já é a hora de fazer um novo código. Por quê? Nós temos um pouco mais de 25 anos de código, de 98, que efetivamente começou a vigorar até 2024, né? Nós temos aí um período que, na média, a cada ano nós tivemos 2, quase 3 alterações legislativas por ano. Então, são muitas alterações que nós temos no nosso código. E algumas alterações desnecessárias, outras
uma alteração em cima da outra, só o artigo 65 mudou várias vezes, né? Então, são muitas alterações. E hoje nós temos algumas modificações que foram feitas recentemente, que elas, na prática, elas não estão sendo cumpridas. Por exemplo, um processo administrativo de suspensão concomitante. Não ocorre, não tem ocorrido. E isso tem ensejado que os tribunais de justiça, o Poder Judiciário, por vezes, alguém tem entrado com mandado de segurança e tem conseguido liminar por conta do processo administrativo ter iniciado sem ser acontecido de forma concomitante. Então, já era hora de tirar esse dispositivo da lei. Eu estou falando de uma só das alterações, né, que foram inseridas. Essa foi na 1471, né? Não, foi antes. Foi a 1471, mas agora na 14229, que ela alterou ela alterou o artigo 22 e 24 e depois ela colocou o 338A, dando um prazo até janeiro desse ano para que os órgãos fizessem essa adaptação e julgassem, os órgãos estaduais e municipais. Então, essas duas últimas alterações fizeram com que os órgãos estaduais e municipais que fizessem autuações de infrações suspensivas, como alcoolemia, excesso de velocidade a mais de 50 km por hora, né? Então, essas... 50%. 50%, não 50 por hora. 50%. As infrações de motociclista sem capacete, enfim, essas infrações suspensivas, elas... Quando fossem lavradas pelo município, o município é que deveria instaurar o processo de suspensão. Então, o município não tem acesso ao RENAINF, né? Então não vai ter como fazer essas autuações. Então, essas alterações que foram mal feitas no CTB, não tem como, na prática, executá-las, e isso traz um prejuízo na confiança da legislação. E outra, uma legislação que se altera constantemente, ela perde a confiabilidade. Ela perde a segurança jurídica. Você pode ver que o tema do exame toxicológico você fez quantas postagens, né, Carlão? Você fez, eu acho que o bom disso aí é que quando tem as alterações, o Carlão fica bem, porque ele já está sabendo, ele posta. Aí dá aquele zoom, todo mundo assiste. Aí no mês seguinte, o Carlão vai lá, olha, você lembra o que eu falei esse mês passado? Alterou de novo. Aí das 3 meses, alterou de novo, pessoal. Para o Carlão é uma boa, que ele altera, ele fala do tema, mas para o cidadão, para o cidadão e para as empresas também, né? Empresas que atuam no setor, né? Sim. Plataformas e muito emplacamento e que aí tu compra o equipamento que vai ser desse tipo, de repente muda, não é mais desse tipo, né? Então... você quer ver um tema que vai aparecer logo daqui em seguida, que você deve fazer um programa sobre essa temática, o Free Flow. O Free Flow, ele fez uma alteração no artigo 209 e a ideia do legislador é interessante. Você só paga o pedágio pelo percurso que você utiliza. Ideia é legal. Mas como é que você vai aplicar isso no Brasil? Você tem que ter na rodovia placas que façam a leitura da tua placa do veículo para ver quantos quilômetros que você rodou para fazer a cobrança da tarifa. Você tem que ter uma rodovia... Que a ideia é boa. A ideia é boa. Para quem não sabe, é justo, ao invés de você pagar o valor, porque passou ali um valor fixo que é igual para todo mundo, é você pagar por trecho. Então, eu rodei 10 quilômetros, é um valor. Eu rodei 25, é outro valor. Agora, na prática... Na prática, você tem que botar um dispositivo que conecte a placa com um dispositivo eletrônico, e aí você tem que pensar com a concessionária. Para aí. A concessionária, quando fez um contrato de 20 anos, ou 50, seja lá quanto tempo, lá atrás, ela tem uma arrecadação X. Agora, aquele veículo que, vamos supor, em Florianópolis, né? Vamos dar um exemplo em Florianópolis. O pedágio está ali e depois a Palhoça. É o pedágio. Um veículo que transitava de Florianópolis para Palhoça pagava como aquele que vem de Itapema, de Balneário Camboriú. Agora, aquele que sai da Palhoça vai ter o pedágio e vai pagar proporcional ao utilizado. A concessionária perde. Quem vai pagar esse prejuízo? Então, o Free Flow é mais uma alteração que foi feita na correria e isso aí a gente não sabe. Então, traz uma descredibilidade da legislação. Traz uma desconfiança. Isso é um problema. É um problema. Eu realmente fico muito preocupado porque, além da falta da segurança, as pessoas elas acabam comprando um discurso de que, tá vendo, é só para arrecadar. Toda vez que eu falo de mudança no Código de Trânsito, no canal, toda vez que eu falo de mudança, as pessoas dizem, olha aí, só para arrecadar. E vira aquela coisa, né? O
o bicho-papão tá ali querendo meter... E, de fato, as pessoas têm razão de pensar assim. Sim, lembra do Primeiros Socorros, né? O kit. O kit Primeiros Socorros, as pessoas compraram o kit, e a gente que não sabia nem mexer com uma gaze, né? E aí comprava o gaze, algodão, espaladrapo. Ó, o Ricardo chegou Olha aí, rapaz, mas esse negócio aqui vai longe. É o primeiro, né? O primeiro tem... É o primeiro, vai longe. Posso experimentar, não? Claro. Isso é bom demais. Opa. Inclusive, a gente vai conversar lá com o Ori Ali. para patrocinar aqui o programa. Essa é do Ori. Rapaz, Ori. Ori é bom, hein? É. E essas horas deve estar lotado lá. E pior que eu já fui convidado várias vezes para ir lá com meus colegas de turma, mas tá sempre lotado aquele negócio lá. Sempre lotado. Então, tá na hora de a gente botar o Ori patrocinador e trazer o negócio para cá e traz aquele povo para cá. Muito bom. Ô, Ricardo, me diz uma coisa. Qual a relação que tu faz em relação à fiscalização e educação? Normalmente, eu percebo que os órgãos de trânsito, os gestores, tratam como temas completamente distintos. Isso é... Eu já fui gestor de órgão de trânsito. Isso aí é com o pessoal da fiscalização. Manda para o pessoal da educação. Só que a gente sabe que, do mesmo jeito que nós, pais, avós, somos rígidos em alguns momentos na educação dos nossos filhos. Ou seja, colocar de castigo, deixar de dar um presente, tirar o acesso do telefone, faz parte de um processo educativo. Então, qual é a tua opinião em relação à fiscalização também é educativa? É bem importante esse tema, porque, de uma forma geral, a fiscalização de trânsito faz parte do serviço público. Então, nós temos que, primeiramente, partir desse momento de serviço público. De uma forma geral, o servidor público ele tem que entender que ele é um servidor. Ele está ali para servir. Os americanos, quando tem um serviço público e você pede alguma coisa, eles sempre não dizem assim, olha, eu vou conversar com outra pessoa, volta amanhã. Ele não vai dizer isso. Ele sempre vai dizer para você, I do my best. Ele vai fazer sempre o melhor. Eu vou fazer o meu melhor para resolver o teu problema. No Brasil, o serviço público está muito aliado. Tô cansado hoje. Meu patrão me deixou aqui, estou cumprindo uma escala, era para ser minha folga. Então, o servidor público precisa entender que ele não pode fazer apenas aquele papel. Ele tem que ser algo mais, porque ele tem que servir. Quando você chega num órgão de trânsito, acontece exatamente o que você falou. Olha, eu queria falar um pouco sobre educação no trânsito. Essa aqui não é minha área. Esse aqui é com outra pessoa, não é meu papel. Então, ele esquece que ele é um servidor. Se a pessoa vai até o órgão de trânsito, se a pessoa vai até a Polícia Militar, se a pessoa vai até a Polícia Rodoviária Federal, ela não vai para agradar, ela vai porque ela tem uma dúvida, porque ela tem um problema. A pessoa que para um policial, ela precisa resolver um problema, porque ela precisa do serviço público que ela paga. Então, esse é um conceito importante que nós trazemos o serviço público para a sociedade. E aquela pessoa que está no órgão público, que ela sabe que trânsito não é somente aquele tripé, engenharia e educação, acho que é muito mais, tem o enforcement ainda incluído, né? Então, mas a legislação de trânsito ela está muito vinculada com a parte de educação no trânsito. Assim como está vinculado com a engenharia de trânsito. Algumas vezes eu falo, né, que o trânsito é como se fosse uma partida de futebol. O pessoal gosta de futebol, né? Mas o que acontece quando uma partida de futebol é perfeita? Quando você tem a engenharia de tráfego, as marcações perfeitas, delimitações perfeitas, a área demarcada, a trave na altura correta, demarcação de pênalti, engenharia funcionou. A engenharia funcionou? Vamos lá partir para os jogadores. Os jogadores, uns se respeitam o outro, um sabe, quando vai dividir a bola, não agride. Quer dizer, aí nós temos ali a educação. Porque você respeita o próximo, você respeita as suas limitações. Então, uma partida vai dar certo quando há respeito entre as partes. E aí, onde é que está a fiscalização? O juiz do jogo, o bandeirinha, quando ele conhece as regras e sabe aplicar as regras. Né? E sabe o momento certo de aplicar as regras. Então, se nós olharmos uma partida perfeita de futebol, é como se nós temos fiscalização. Quando nós temos a engenharia, a educação e a fiscalização em harmonia. Nenhum é mais importante que o outro. Elas estão em harmonia. Perfeito. E quem é o servidor público, ele tem que entender que essa gama de conhecimento ela tem que estar em harmonia também.
Quando eu estou trabalhando no órgão de trânsito, eu tenho que buscar conhecer tudo. Por quê? Eu não posso estudar o Código de Trânsito em parte. Eu tenho que estudar o Código de Trânsito inteiro. E o Código de Trânsito contempla fiscalização, engenharia e educação. E entra na parte de crimes que até eu não gostaria que estivesse no Código Crime, né? Mas se está lá, fazer o quê? Mas você tem um código didaticamente bom de estudar naqueles primeiros 19 capítulos, onde você começa com o Sistema Nacional de Trânsito, norma geral de conduta, e o que você não obedecer à norma geral de conduta gera infração. Depois gerou a infração, você tem um processo administrativo para recorrer. Então, o código didaticamente é legal para você estudar, repassar conhecimento. E quem está no órgão de trânsito tem que estar conectado. Educação, fiscalização, engenharia. Perfeito. Eu vou deixar um tempinho aí para tu comer e dizer ao pessoal que a gente vai sempre abrir caixinha de pergunta dizendo quem são nossos convidados. A gente vai sempre abrir no Em Trânsito Podcast, @Em Trânsito Podcast lá no Instagram. Então, hoje a gente abriu caixinha, daqui a pouco a gente vai ver as perguntas que surgiram aí. Não sei se vai dar para ler todas, mas a gente vai ler. Então, participe. É muito legal. A gente sempre vai anunciar antecipadamente no Instagram quem são os convidados e a sua contribuição é extremamente importante. Até para trazer os assuntos, abordar, fazer com que essa convivência traga os assuntos de interesse de vocês, né? Então, acho que é importante por causa disso também. Para eles, né, se aproveitar esses cabeça que tem aqui, para a gente poder sugar o máximo possível do conhecimento deles, né? Bacana, que a gente sabe que tem gente de muito longe, né, Carlão? Tem gente, né, Paulo? Tem muito, muito longe. E quanto mais distante a gente alcançar, vai expandir a importância do canal que vocês estão montando, né? E eu me coloco à disposição sempre para a gente questionar. Eu tenho certeza que conhecimento você não deve guardar, você deve expandir. Porque tem pessoas... Hoje a filosofia do futuro, né, não é você guardar conhecimento, é você expandir conhecimento. Que na hora que você expande conhecimento, você também está aprendendo. Você está sempre aprendendo. Então, eu sou dessa filosofia. Ô, Coronel, na fiscalização, na sua vida aí, tem algum episódio assim? Assim, engraçado. Rapaz, nessa trajetória. Tem muito, ou cara. inusitado. Enfim, algum que a audiência, assim, nem imagine que aconteceu, mas aconteceu. Teria várias, assim, que tem de uma época que não tinha o código antigo, tem na época do código novo, depois tem algumas questões relacionadas à lei seca. Tem coisas que até tem um pouco de receio de falar, né? Mas antes do atual código, eu já peguei casos que nós fomos abordar um cidadão, né? E ele era um promotor de justiça. A gente não sabia se era promotor ou não. E ele estava embriagado. Naquela época a gente não tinha o etilômetro para fazer a fiscalização. E eu tinha um cabo, era um cabo muito bom, mas ele era extremamente violento, né? E aí ele pegou, assim, ele foi convidado a sair do carro. Não vou sair, eu sou promotor de justiça. E aí, assim, amigo, por favor, seu documento. Eu não vou apresentar o documento, eu sou promotor. E nisso, quando ele deu uma falha, assim, o policial que estava comigo abriu a porta do carro e arrancou ele do carro. Arrancou ele do carro e algemou ele, assim, cara, isso aqui vai dar bagunça, rapaz, você não faz isso. Agora você saiu do carro, agora eu quero ver seus documentos. Ele foi dentro do carro, pegou os documentos do carro. Isso deu uma complicação enorme, entendeu? Então, na fiscalização, você isso já no código novo ou no código antigo? Era muito comum, né? Ainda é um pouco, ainda tem comum. Um pouco disso, mas é mais carteiraça ainda, eles chamam de carteiraça, né? E eu me lembro também de outro caso que aconteceu em Balneário Camboriú, isso foi cômico, que na época eu trabalhava... Mas era promotor mesmo? Era um promotor de justiça. E nós incomodamos uma barbaridade, né, que depois daquilo ali. Foi uma complicação. Ele realmente estava alcoolizado, né, mas não é motivo para você agir com tamanha violência como era, né? Então foi um fato inusitado. E você aborda, né? Quem está na fiscalização aborda general, coronel, almirante, promotor, juiz, jogador de futebol, artista, né? E aqui no Brasil você tem aquele negócio, porque eu sou tal pessoa, não posso ser abordado. Você lembra que o Hugh Grant foi abordado lá nos Estados Unidos, né, com uma prostituta dentro do carro, foi abordado e foi preso. Lá não tem esse negócio de porque ator, é hollywoodiano, vai preso e acabou. No Brasil tem esse negócio, que mais tem recurso, mais pode. Mas teve um fato interessante, Carlão, você falou. Isso foi na virada do século. Eu trabalhava em Jaraguá do Sul e aí nós fomos trabalhar em Balneário Camboriú.
E foi uma situação que Balneário Camboriú antigamente, hoje tem aquelas avenidas, né, grande, mas era mais estreito e era uma dificuldade de deslocamento muito grande. E chegou um cara com carro zero, uma BMW zero, naquela época virada 99, BM era um negócio absurdo, e ele deu um cavalinho de pau na avenida. E aquele cavalinho de pau chamou a atenção de muita gente daquilo ali, sabe? Todo mundo aplaudindo. E outros não, ligaram para a PM. Ó, tem um cara dando cavalinho de pau e parou o trânsito. Ele parou o trânsito, atravessou o carro. Quando ele parou o trânsito, a gente saiu, deslocamos rápido para ver a viatura. Pô, imagina deslocar. Aí um foram a pé para cá. Quando vindo, tinha uns 7, 8 policiais abordando o cara. E aí eu fui no local, era o comandante da fração de tropa. E eu falei, abre o vidro, desce o carro, o documento. Aí ele bateu assim, ó, esse aqui é a minha casa. Assim... Amigo, vou te repetir de novo. Eu estou te pedindo seus documentos, desce o vidro e os seus documentos. Ele disse assim, aqui é minha casa, não vou sair da minha casa. Você imagina, eu estou resumindo a história. Que ali é inviolável. O carro era a casa, ali era inviolável, eu não podia abordar ele. O que aconteceu? Resumindo a história, que começou por volta de umas 5 e pouco da tarde, o guincho, chamamos o guincho chegou já era quase 8 horas da noite, porque é difícil deslocar, e o cara dentro do carro dele, não abria. Aí o guincho conseguiu abrir a via, o guincho chegou, subiu o carro, colocou o carro ali, fomos para a delegacia, ele na casa dele. Aqui é minha casa, não vou sair. Chegou na casa dele, ficou lá na delegacia, foi um fato cômico, né? E aí chegamos na delegacia, depois de muito tempo, ele ligou para o familiar, ligou, sei lá, para alguém, que ele viu que não tinha jeito, isso era quase 11h30 da noite, ele abriu o vidro, aí... Foi tirado ele do carro, algemado, colocado, foi autuado por resistência, desobediência, foi feito todas as autuações. Eis que aconteceu no dia seguinte, o carro sem placa, o carro estava sem placa também, detalhe, o carro era zerado mesmo, e no dia seguinte, nós estávamos, eu relatei, na época eu era tenente, né? Eu era tenente ou era capitão, mas eu acho que era tenente na época, e relatei isso para o comandante do batalhão na época. Chegou na virada do turno, de manhã cedo, um calor enorme em Balneário Camboriú. Eis que aparece... eu já tinha visto que ele era filho de um desembargador do estado de São Paulo. Tribunal de Estado de São Paulo. Ele era filho do desembargador. No dia seguinte, um calor, nós estávamos relatando as ocorrências do dia anterior para o comandante do batalhão. Chegou lá o comandante do batalhão, e aí, o que houve? Não, expliquei, cara, abordamos um filho do desembargador, ele não apresentou documento, autuamos ele por desobediência, resistência, fizemos as autuações, mas vai dar problema porque ele é filho do desembargador, né? Deixa comigo, o coronel falou. Não deu outra, deu 9 horas da manhã, um calor em Balneário Camboriú, um calor, parecia um homem de terno, lá, e aí foi anunciado, tem um desembargador do estado de São Paulo, e eu do lado do coronel. E a menina anunciou, que era a nossa telefonista, tem um desembargador, eu queria falar com o senhor. Não, todo mundo permanece aqui. Aí ficamos na sala, rapaz, todo mundo já gelado. E aí o desembargador, estou de terno, tudo bem, coronel? Aí poderia ter uma palavra com o senhor em separado? Aí o coronel falou assim, não, só vai falar com todos os oficiais aqui. Aí isso já causou um impacto. E falou, todo mundo vai ficar aqui. E aí ficamos todos na sala, e aí deu uma ocorrência com meu filho ontem, tal. Aí o coronel falou assim, desembargador, o coronel foi muito incisivo, falou assim, desembargador, eu já sei do caso, se o senhor está pensando que o senhor vem para cá para tirar uma autuação, não vai acontecer. Porque se eu tirar a autuação, os colegas dos senhores vão me julgar lá por prevaricação. O que o seu filho fez com a guarnição policial foram... mais de 8 policiais ficaram à disposição do seu filho das 4 horas da tarde até 1 da manhã para o senhor que ensinou o seu filho que carro é casa, que é um asilo inviolável. Pois é, esse meninada. Aonde é que o senhor tirou da cabeça que carro é uma casa? Entendeu? E aí isso acontece muito na fiscalização. Você pegar um cidadão que ele diz, não vou te apresentar o documento que estou dentro da minha casa. Foi uma situação horrível, a gente perdeu um tempão, foi autuado, e eu marco muito isso comigo, porque foi uma postura correta, firme perante a um guardião da lei, né, que é um desembargador, já passou do estágio de juiz, está lá num segundo estágio, e ele foi defender o filho, né, e foi incisivo. Roberto da Mata, ele fala muito sobre isso, né, você sabe com quem está falando, né? Tem um livro dele bem bastante. Ele tem um livro, né? Você sabe com quem você está falando. Ele cita no Fé em Deus, Pé na Tábua. Esse livro é muito Fé em Deus, Pé na Tábua. E o que ele fala é que a gente vem de uma sociedade escravocrata há pouquíssimo tempo, né?
onde existiam, de fato, pessoas que se sentiam e eram socialmente superiores a outras, né? Não só pela questão da raça, mas também social, enfim. E isso parece que vai se perpetuando. Sim. Tivemos um acidente do Porsche lá em São Paulo agora, né? Pois é. Com esse Pô, Porsche, foi. aquele que atropelou um rapaz, uma menina, uma senhora, acho que era uma doméstica, também atropelou, estava com Uber, né? Então, E a só gente vê que o nome não é revelado. Mas no 1 não é revelado. É uma coisa que a gente realmente fica assustado, né? E isso traz uma questão que a gente está abordando agora, uma certa insegurança jurídica. Uma insegurança E a jurídica. descrença das pessoas de que as coisas podem mudar em algum momento. Então as pessoas acabam assim, então eu posso dirigir bêbado, depois eu saio da situação de flagrante, me apresento tempo depois e respondo em liberdade pelo crime que eu cometi. Então isso é muito ruim e essa vida não volta mais, né, Carlão? Essa vida não volta mais. Quando você perde um parente no trânsito, a dor é muito grande, a revolta. Eu me lembro quando a Cissa Guimarães perdeu aquele filho dela, que era um skatista no túnel. A vida dela acabou, a vida dela. Era uma pessoa animada e o rapaz nunca cumpriu uma pena preso que matou a filha dela. E fugiu do local, até teve ajuda na época, segundo informações que a guarnição ajudou no local. Nós tivemos aquele fato desse rapaz que bateu no Uber, que morreu, que a guarnição estava no local e não fez o exame de alcoolemia no rapaz, deixou a mãe tirar o rapaz do local. Que era um Porsche também. Era um Porsche também. Então, a maldição do Porsche, né? Então são carros potentes, a indústria automobilística. Ainda bem que a indústria automobilística hoje parou com aquele negócio que velocidade é bom, né? Lembra que as propagandas eram sempre relacionadas à potência, velocidade e tal? A indústria automobilística deu uma segurada nessas questões e fala só em tecnologias, né, nos veículos. Isso, pelo menos isso evoluímos, né? Coronel, a gente abriu uma caixinha lá no Em Trânsito, @EmTrânsito Podcast, e eu vou pedir para Guto e Gustavo ali. Não sei se dá pra fazer, acho que... É uma dupla boa, né? Guto e Gustavo, cara? Gugu. É Gugu, rapaz. Guto e Gustavo. E eu não sei quantas perguntas tem, mas acho que pode fazer 2. Enquanto isso, eu vou servir meus amiguinhos ali. Ah, tá. E Gláucia, né? Glaucia. Vamos Ela lá. tá fazendo sinal aqui, rapaz, olha. A pergunta de Matheus Trânsito. O quanto a fiscalização de trânsito está ligada à redução de sinistros e combate à criminalidade? Já pode responder, pode responder. Olha, essa pergunta, na verdade, faz parte, inclusive, um dos pilares da Penatrans. É verdade. Um dos pilares da Penatrans, ele estabelece que a fiscalização como elemento de diminuição de sinistros, né? Então, a presença... Existe um filósofo que é Michel Foucault, ele fala sobre panótipo, ele fala sobre um panótipo, agora o segundo nome é um panótipo. O que seria o panótipo? Seria você colocar uma torre onde as pessoas todas visualizam aquele elemento que está fiscalizando, né? Um panótipo, quer dizer, seria uma torre aqui e a prisão toda em volta desse elemento fiscalizador. E o que eu quero dizer para o trânsito isso? Quando você coloca e já quase não existe, né? Um elemento fiscalizando a presença dele, ela é importante, ela causa um impacto para a pessoa. Só o fato de você colocar uma viatura de fiscalização com uma pessoa fora, aqui eu tenho que obedecer. Então isso é importante para o cenário viário. Então a fiscalização, ela tem uma força muito grande no que se refere à mudança comportamental. E isso precisa... e não dá para você apenas ali achar que a fiscalização está ali por estar. Ela tem que ser um elemento que visualizou, está com o celular, lavra o auto de infração, ou aborda aquele cidadão, ou para mandar colocar o cinto de segurança. É uma das infrações até que eu penso, né, que poderia, né, ser até um elemento de advertência, que é a questão da cadeirinha, né? Que muitas vezes tem criança e não está no carro, no banco traseiro, mas não coloca a cadeirinha. E assim, por que a senhora está sem a cadeirinha? A senhora está carregando o seu maior bem, que é o seu filho, sem o cinto. Né? E porque as medidas administrativas que o legislador estabeleceu também são de difícil execução, né? Você tem que abordar e fazer com que ela coloque a cadeirinha. Mas não tem cadeirinha. Vai abordar, vai colocar no cinto.
Ah, o cinto também não seria compatível. E vai fazer o quê? Então fica a pé para o carro. Não tem solução, Pois né? é. Então não tem solução. Então isso é uma medida administrativa. Essa é uma das infrações que até poderia caber essa advertência aí. Mas, respondendo à pergunta, a fiscalização é importantíssimo como elemento de diminuição dos sinistros no trânsito. E não só a fiscalização presencial, também como a fiscalização eletrônica. Muito embora eu não seja adepto de somente ter a fiscalização eletrônica, mas ela também é um elemento importante. Mais uma? Mais uma, agora de Will Aventureiro. Se a educação pode mudar o mundo, por que o trânsito não é matéria obrigatória nas escolas? É um debate antigo, né? É um debate antigo, né? Eu pude participar na Câmara Temática de Engenharia de Tráfego e esse assunto, na época, agora me fugiu o nome dela, a professora... Vai me fugir o nome dela, não sei Jussiara. se era... Jussiara, a professora Jussiara. Num debate, a gente falava, justamente essa pergunta, por que a educação no trânsito não está nas escolas? Ela falava assim, nós temos duas dificuldades. Primeiro que alterar o Plano Nacional de Ensino é muito difícil. Fazer uma alteração e incluir essa disciplina como obrigatória. Segundo, se nós incluirmos essa disciplina como obrigatória, nós tínhamos que colocar também essa disciplina na cadeia de formação do professor, que também é outra dificuldade de formar professores para debater ou discutir ou conhecer esse assunto dentro da faculdade. Então, isso é importante que se tenha em mente que a educação no trânsito não está dentro da escola por esses motivos, tá? Dessa dificuldade de alteração nos planos. Segundo, né, que nós temos que a educação está prevista no código, que deve ser de primeira, segunda, terceira série. Mas o que deve ser aplicado, e aí que as escolas não estão entendendo, é que deve ser de forma transversal. Ela deve ser aplicada na matemática, aplicada na história, aplicada na geografia. Olha quanto se tem de história no trânsito, né? Nós tivemos recentemente, passamos na Itália e eu fui ver em Roma, né? Eu vi vários locais em Roma que tinham no vínculo das paredes, né? Tinha raspado assim, né? A raspada nas paredes. E aquilo foram as primeiras estradas que Júlio César fez. Há muito tempo, aquelas estradas, e os cavalos batiam, quando fazia a curva, batiam ali. E eles aumentaram as bases para orientar os cavalos, tanto que as rodas aumentavam, colocavam um aço, pra quando elas batessem, para não estourar a roda, ficasse ali. Então, quanto você pode aprender de história falando em trânsito, né? No Peru, quando você tem ali as ruínas da... Machu Picchu, você tem as primeiras formas de sinalização estão ali, onde eles apontavam onde deve subir, onde deve descer, a curva para cá. Então, de sinalização, quanto a gente pode aprender com isso tudo, né? Então, a história, a geografia, matemática, português, né? Mas as escolas insistem em não colocar no trânsito como educação viária. Então, as pessoas não estudam trânsito a vida inteira, quando fazem 17 anos, vão para o CFC. Ninguém quer estudar trânsito no CFC. O trânsito você quer aprender no CFC para passar na prova. Para passar na prova. Você passou na prova, esquece muita coisa que tem no trânsito e vai embora. Eu estou vendo muito o crescimento nessa linha de obedecer as diretrizes, mas vindo de iniciativas privadas e até institucionais, DENIT e Observatório. A nossa amiga Roberta Torres, eles têm feito essas ações mais procurando a escola, dando a capacitação para o professor, mas é mais uma coisa independente mesmo, né? Aquela coisa de tijolinho por tijolinho, né? Não é uma coisa, não está na lei, mas a gente vê essa luta deles, né? De incluir. E eu vejo que está cada vez maior a procura, né? Pelo menos, não sei se por causa de tantas editoras, e isso dá essa visão maior para a autoescola. Uma coisa que eu percebi também que veio mais em discussão foi quando essas grades curriculares que passou a ser diário. Então, as escolas, como tem escolas agora que estão com grade curricular o dia inteiro,
eles colocam como tema até para preencher a grade curricular, entendeu? Então, é uma esperança, assim, que eu vejo que, de repente, vai ajudar um pouquinho. Tem batalhadores no trânsito. O Carlão é um deles. Né? O Carlão é um educador no trânsito, um cara que batalha muito. Foi um trabalho voluntário que eu sei que você fez lá em Recife. A Irene Rios é uma grande batalhadora. A Roberta é uma outra grande batalhadora. Então, eu acho que nós, instrutores do Carlão, e quem nos escuta, eu procuro sempre assim, ó. Nós precisamos ajudar o outro enquanto instrutor e não um criticar o outro. Tem alguns segmentos que, por exemplo, educação física, você pega, eu sei muito mais de ser um personal trainer muito melhor, aquele outro é um péssimo profissional, aquele outro não sabe trabalhar tal atividade. E isso faz com que a atividade de educação física sempre gere uma desconfiança. No trânsito, nós temos que olhar o instrutor, o Paulo, esse é um baita cara, pode trabalhar com ele. Carlão, outro. Porque nós precisamos fazer com que quem estuda, quem milita na área do trânsito, se una e as pessoas confiem no trabalho de quem está fazendo, conectado um com o outro, e isso traz uma certa segurança. Por isso que eu procuro sempre elogiar os trabalhos, incentivar os trabalhos, porque quem tem esse dom de transmitir informação, de educar, de mudar comportamento, deve ser elogiado. Coronel, a gente tem baitas profissionais no Brasil todo. Você não acha que tá na hora dessa turma, Coronel Ricardo, Júlio Vermodesto e tantos outros, Carlão, assumir pontos decisórios, né? Será que já não passou da hora? A gente já discutiu isso, né? Eu tenho uma amizade eu tenho uma admiração pelo trabalho do Júlio. A gente hoje debate na Câmara Temática, eu considero a Câmara Temática hoje de esforço legal, é quase uma convocação para a seleção brasileira, né? É verdade. Porque lá a gente tem um poder de decidir sobre resoluções, de mudar comportamento, trazer assuntos novos, né? E lá tem profissionais como Gerry Adriani, que foi um superintendente da Polícia Federal, Rodoviária Federal. E foi do antigo foi um dos diretores do antigo Denatran. Tem a Rosa, tem bastante profissionais ali de gabarito que especificamente não assumiram algumas funções. Eu confesso que não que a nossa geração passou. Teve a primeira geração de Geraldo Pinheiro, Arnaldo Rizardo, né? Eu considero assim, com eu, Júlio, o Cássio Honorato, você, né? Uma segunda geração que veio depois da primeira, e está surgindo uma terceira geração nova agora, que nós temos, e até inclusive ontem eu recebi alguns livros, né, de profissionais que foram meus alunos e hoje estão escrevendo, né? Bacana, e é muito bacana isso, eu muito contente, né? E de ver essa geração que foram motivados em determinado momento, tem a gente como uma referência, a gente tem responsabilidade também sobre isso, e a gente é um norte para ele. Então, se a gente pudesse chegar numa gestão de algum órgão, eu ficaria muito contente, né? Na vida da gente tem coisas que a gente não espera. A gente semeia para quem sabe um dia colher. Se me derem um dia essa função, com certeza eu vou ficar muito grato a Deus. Eu acho que eu já fui longe demais, né? Eu acho que Deus já me deu muita coisa na minha vida que eu jamais esperava. Concordo. Mas eu sou muito grato às coisas que eu conquistei na minha vida, mas tudo não foi dado, tudo foi batalhado demais para conquistar. Então, quem aí está hoje iniciando no cenário de trânsito, é bom demais. Estudem, estudem, estudem. A legislação de trânsito, ela é gostosa, mas ela tem 3 características que precisa ser estudada para quem gosta de trânsito. É uma legislação muito extensa, mais de 1000 resoluções, um código de trânsito alterando o tempo inteiro. Nos últimos 4 anos foram várias alterações, inclusive uma lei que alterou mais de 150, mais de 160 artigos no código, e depois logo em seguida mais 150 com a 14299. Então nós temos uma legislação muito extensa, e isso é preciso ser analisado por todos, resoluções que se alteram o tempo inteiro. Nós temos uma legislação muito complexa, muito complexa, porque não é complexa. Olha, estudem sobre faróis para você ver que dificuldade que é. Uhum. A alteração na característica do veículo é extremamente complexa. Né? A questão de película sempre gera dúvida. Resoluções que elas juntaram vários temas num só. Questão do motociclista, né? Do mototáxi, motoboy, o que pode, o que não pode. Hoje está uma discussão muito grande. O bag, pode usar o bag, não pode usar o bag. E todo mundo está usando bag. Aí se entrelaça com o transporte, com legislação de transporte, isso, que é municipal. E que é municipal. E aí os municípios também não estão criando lei nesse sentido. Então,
Legislação muito extensa, legislação muito complexa. E a terceira, e a pior delas, ela é muito dinâmica. Ela muda o tempo inteiro. Então você tem uma legislação muito rápido. E aí, esse instrumento que vocês estão colocando hoje, né? E eu dou graças a Deus que eu sou o 01 no processo, vai fazer com que esse dinamismo ele seja proporcionado a vocês colocar o Brasil inteiro sobre as novas informações que nós temos no trânsito. Né? Lógico, vocês vão ter outras ferramentas aqui dentro, mas uma delas eu tenho certeza que será as atualizações na legislação. Que isso sempre gera, quando é que o Carlão vai publicar um negócio novo aí sobre trânsito, né? Então tem assuntos aí que eu acho que deve ser debatido. Eu estou escrevendo, tá? O Júlio acabou escrevendo primeiro que eu. Realmente o bicho ele tem uma facilidade de escrever, a máquina para escrever. E eu tenho acompanhado todas as alterações legislativas e estou escrevendo sobre... Hoje, né, nós temos aí 47 leis que alteraram o CTB. Eu estou escrevendo sobre cada uma dessas alterações. Como ela se iniciou por um PL, se iniciou por uma medida provisória. Tudo isso... Mas vai virar publicação? Se vocês me ajudarem, eu estou falando, já vi que a editora Águia, ela publica, né? Vamos ver. Com certeza. É um grande amigo. Já vi que a editora Águia publica, né? Então aí eu estou escrevendo, espero que não tenha mais uma alteração. Ela está construída, basicamente ela já está construída. Né? Falar em publicação, a gente vai botar agora na tela a tua última publicação. Ah, legal. E vamos colocar o QR Code para quem quiser adquirir. Bacana, obrigado. Vai clicar lá e vai ter essa oportunidade. Joia. Vocês querem falar um pouquinho sobre ela, né? Mas a gente, nesse momento agora, o pessoal vai estar vendo aqui. Que legal, cara. Obrigado, Carlão. Obrigado pela oportunidade. Foi uma obra que a minha esposa ajudou muito, tá? E você vai voltar. Vai voltar quando trouxer essa nova publicação. Legal. Nessa nova, ela tá ajudando também? Não, ainda não ajudei. Ela vai ficar brava que eu vou falar. Porque na antiga, eu escrevi. Aí quando eu aprontei tudo, falei, Glaucio, agora corrige para mim. E já tinha mais de 1000 páginas. Ela teve que corrigir, recorrigir, deu um trabalho. Na próxima ela vai estar junto aí contigo, agora, tá? Na próxima ela está junto. Então essa obra eu tenho que dedicar também uma boa parte a ela, que com ele. Ela me ajudou muito nessa publicação. Então agora eu já vou passar para ela anterior, já com bastante antecedência, né, para que ela também consiga se organizar. Mas essa obra, o Código de Trânsito Descomplicado, eu procurei fazer algo um pouco diferente das obras que já tem no mercado. Eu procurei comentar comentar capítulo por capítulo. Então, por exemplo, eu tenho um capítulo sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Eu fecho e falo sobre as funções dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Como era, como é e qual a função de cada órgão. Que legal. Detran, os órgãos municipais, os órgãos estaduais, e falo um pouco também a NTT, quase não se comenta no Brasil, o papel da NTT que está no processo de fiscalização. Aí depois eu falo sobre norma geral de circulação e conduta, como o legislador quis tratar essa temática, o capítulo dedicado também à educação para o trânsito. Todos os capítulos foram comentados de forma isolada, sem falar sobre artigo por artigo. Eu pego o capítulo e comento ele todo, de uma forma descomplicada, né? Falando sobre o que o legislador quis falar. Um capítulo também comentado sobre o processo administrativo. Sobre as infrações, eu até não quis comentar, porque eu já tenho uma obra que são as infrações comentadas, então eu escrevi o CTB de uma forma de capítulo por capítulo comentado, já com todas as alterações no CTB. Então agora eu estou construindo já uma obra que são... o Júlio escreveu essa obra que ele botou, se não me engano, o título é 25 anos de coxas e retalhos, né? Que ele acabou falando sobre... E quando ele escreveu, pô, Júlio, eu estava escrevendo sobre isso, agora tu vai achar que é cópia desse negócio aí, né? Mas eu vou fazer de uma forma diferente, a ideia é fazer algo diferente, para proporcionar... Essa vai ser uma obra para fiscalização, mas vai ser uma obra para o pesquisador. Essa obra pesquisador. Para ele entender, lei seca, por exemplo. Pô, você lembra, a lei seca começou lá 12.760 e foi alterando. 11.705, depois 12.270. Só deixa eu fazer uma pausa aqui. Esses números aí, pessoal, é a lei. Tá? A lei. 14071, 14022. Isso, é que a gente... O pessoal, o que isso aí é? O número do táxi, né? É o número da lei que alterou o código. Então a gente
nós tivemos a Lei C, que eu faço um adendo sobre a Lei C. Depois eu falo também muito qual era o espírito do legislador. Por exemplo, nós tivemos uma alteração no Código, bem interessante, que agora vai me fugir o nome da lei, que ela alterou o artigo 281, colocou um inciso, um parágrafo único no artigo 281, que ela da deputada federal Cristiane Airedi. A Cristiane Airedi perdeu um filho num sinistro de trânsito, que o filho foi atropelado por um deputado estadual que estava com a carteira suspensa, e ela perdeu um filho, e ela se elegeu deputada federal e tal, e ela, um projeto de lei dela era para alterar o código, possibilitando que as autuações fossem feitas por meio de informações, por câmera, por vídeo, e pudesse ser feitas as alterações. E ela colocou um dos artigos no seu projeto de lei, previa que a notificação para o processo de suspensão, dando um prazo, né, da notificação do processo de suspensão. Vejam que esse PL ele foi todo ele vetado, Só apenas permaneceu isso. só esse que não era inócuo, não era o objetivo do PL, né? Então, a gente explica isso na nossa obra justamente para a pessoa entender, como é que foi colocar esse negócio aqui no código, né? Para explicar qual era o espírito da lei, né? O espírito da lei, e aí foi alterado. Se nós vermos a última alteração, que foi a 15229, o objeto do PL, não foi a última, foi a 46ª. Não, a 45ª, desculpa. Ela foi, o objeto dela era simplesmente a alteração do exame toxicológico. Vejo que ela inseriu um monte de artigo no código. Quando chegou essa medida provisória no Congresso, botaram um monte de jabuti nela e foi alterado. Aí nós tivemos aí, depois a 46ª foi uma lei complementar, né, que falou sobre seguro obrigatório, e a 47ª agora foi a questão do ano do veículo no transporte escolar. Tá. Então, a gente está explicando, estou guardando esse material e tal. Ainda bem que eu tenho uma corretora depois que vai corrigir isso tudo, né? Mas eu estou escrevendo sobre isso aí. Legal. Coronel, a gente está chegando no final do nosso episódio. E você citou aí, Júlio e tal. Passa um recado aí, principalmente para quem está começando, de que todo mundo tem suas qualidades, suas qualificações. Sabe por quê? Eu percebo que as pessoas dizem assim, pô, Carlão, um dia eu quero chegar aí no teu nível. Como se eu fosse melhor. Talvez eu faça vídeo melhor, mas eu estou fazendo desde 2015. Mas Júlio é uma máquina. Mas ele está desde o código de Hammurabi. O Júlio entrou na polícia em 2000. Então, né? eu acho que 96. Um dos grandes problemas que as pessoas têm hoje em dia é tentar se comparar e acabam comparando o seu palco com... Aliás, o seu bastidor com o palco dos outros. É muito ruim. Porque, assim, tem muito profissional aqui que está criando conteúdo, que gostaria de montar um podcast, que quer fazer seu primeiro curso, que quer escrever seu primeiro livro. O que é que tu daria, assim, de recado, de orientação para essa turma que está começando e que, às vezes, acha que tá mirando em Ricardo Alves, tá mirando em Júlio e acha que não é capaz? Olha só, existe sol para todo mundo, né? Quando comecei na área de trânsito, eu tinha uma visão de comunicação, de repassar mensagem, e fui aprimorando, observando A, ou B, ou C. As pessoas têm que entender que, primeira coisa, tem que gostar e estudar. Gostar e estudar. Se não gostar e não estudar, está fora do processo. Nesse fato de você gostar e estudar, tem que entender algumas coisas, que dificuldade financeira passam por você ministrar curso, estudar, e é importante o seguinte, o Samarago, né? Samarago, ele dizia uma coisa numa obra dele, onde é o seguinte, o legal da vida é que a vitória, ela não persiste. Uma hora você ganha e se prepare para a derrota, tá? Porque uma hora cai. E o legal também é que a derrota não persiste, uma hora você vence. Entendeu? Então, muitas vezes você vai perder, né? Você vai perder na vida e essa derrota não pode te desanimar, te derrubar. E o fato que eu citei, quando eu tive uma derrota violenta quando eu me formei, né? Você nunca vai saber disso, né? Então, todo mundo tem um potencial. Se você não dá por esse caminho, tem outro caminho ali, vai por outro caminho. Talvez você não seja um bom palestrante, mas você é um bom comunicador, vai para o podcast. Você não é um bom comunicador, você não é um bom palestrante, mas vai para o escrever. Então, você
Tem vários caminhos, existem caminhos muito legais. Então, se você gosta, se você estuda, você vai buscar outros viés, né? Então, não adianta você querer ser igual que o mundo, né, a própria natureza de Darwin, não é o mais forte que prevalece, né? Então, senão não teríamos dinossauro até hoje. É quem vai se adaptando ao tempo. Né? Quem vai se adaptando ao tempo. Então, hoje nós estamos com esse meio de comunicação que vocês criaram. Daqui a pouquinho a evolução vai ser tão grande que daqui a 10 anos talvez esse meio de comunicação está obsoleto, nós temos que partir para o outro. Né? Então, nós temos que estar apto a essas mudanças. Então, quem está nos ouvindo agora, está começando, pense nisso. Vai se adaptando às modificações, mas tem que gostar e estudar. Se não fizer isso, não vai conseguir alcançar os objetivos. Maravilha. Mais alguma coisa, Paulo? Não, acho que era isso, cara. Agradecer, né, mais uma vez. Pô, foi muito bom aqui. Eu acho que nessa parte de incentivo, a gente tem cara muito fera hoje. O pessoal que tá começando, pô, gente nova aí que tá começando. Na própria mentoria que a gente fez aqui em Floripa, né, cara, no Profissão Trânsito, a gente viu uma rapaziada nova. Aí. Mas tem gente muito fera. Boa, cara. Florianópolis hoje, Santa Catarina hoje é capital, né? Hoje, a CAT hoje é um centro tecnológico... Tem gente muito boa, né? A nossa geração, né, Carlão? Nós que... Pô, eu tive que entrar na polícia tive que digitar, tive que bater máquina. Tinha que ter o curso de datilografia. Hoje, meu filho é um cara que manja muito da parte de tecnologia, informação. Eu não consigo acompanhar. Eles são muito rápidos, né? Eles são muito rápidos. Hoje você tem um aplicativo de inteligência artificial que você olha para o lado, lê, falando para a câmera e... A inteligência corrige teu olho e não parece que você está lendo. Se algum tema que a gente está falando aqui agora, você colocar no tema lá no ChatGPT? No ChatGPT, ele já explora um TCC nesse tema, né? É verdade. Então, quando é que a gente ia ter isso? A gente tinha que escrever a vida inteira escrevendo. Então, as coisas evoluem muito e a gente tem que estar apto a essas evoluções. Meu irmão, muito obrigado. Saiba que você será mais uma vez convidado para voltar. Legal, viu? Grande prazer. Obrigadão. É verdade, obrigadão, a gente está muito feliz, não só por tê-lo aqui. Obrigado à equipe lá, né? Pô, se não tem equipe, a coisa também não funciona, né? Não tem Gugu, pô. Não tem equipe, não tinha TV, não tinha... tinha nada. Tá fazendo a coisa evoluir. E a gente quer realmente, a gente acredita que esse é um espaço que a gente vai conseguir, algumas vezes, trazer pessoas brilhantes como você, algumas vezes... só eu e Paulo também. Porque, vocês são brilhantes. E disseminar segurança viária, segurança no trânsito, que as pessoas possam, como esse seu último recado, acreditarem nelas, né? Entender que a vida, às vezes, está muito além do que o dia a dia que a gente não percebe, que acordar já é uma bênção divina. Né? Teve uma frase que eu vi, eu acho que vai parecer piegas, mas a pessoa pergunta assim, você gostaria de ganhar 10 milhões de reais? Aí a pessoa, gostaria. Tá, mas você aceitaria 10 milhões, mas amanhã você não ia acordar? Aí ela, não, aí não. Então 10 milhões vale menos do que tu acordar todo dia. Então, bacana. Eu acho assim que a gente tem muito para evoluir como ser humano e eu acho que esse espaço aqui vai contribuir para isso também, porque isso vai ser refletido no trânsito. Legal. Eu acredito que as pessoas sejam melhores e o trânsito vai melhorar também. Bacana, viu? Olha, eu não tenho palavras para dimensionar a alegria de estar com vocês, a alegria de compartilhar esse momento. Eu confesso para vocês que gosto demais do que eu faço, amo o que eu faço. Se tivesse oportunidade de iniciar de novo, eu iniciaria estudando o trânsito novamente. E eu digo para vocês que quem está nos assistindo, que está no cenário viário, o trânsito é um espaço muito perigoso. Só temos o câncer que mata mais do que o cenário viário no Brasil. Então, quando você sair de casa, o maior desejo seu é voltar para casa. Porque tem gente que sai e não volta para casa. Então, quando sai de casa, pense assim, eu quero voltar. E esse fato de você voltar passa por você ter um comportamento seguro no trânsito. Então, você não vai voltar para casa. Ou quem vai estar dirigindo o seu veículo, você vai estar com alguém. Então, passa de você querer voltar. Então, nesse cenário viário tão perigoso, e esse programa que você está colocando agora, eu queria deixar uma frase do Adolfo Bósio, que está na FABET, lá em Concórdia. Ele
montou esse centro de formação de condutores para veículos de carga, ele diz o seguinte: se tudo que nós fizermos aqui nesse ensino salvar uma vida, já valeu a pena. Tá? Então, o que eu digo? Isso a gente não consegue dimensionar quantas vidas a gente salva no trânsito. Mas se você conseguir disseminar essa informação para as famílias, já vale a pena. Então, eu tenho certeza que esse canal que vocês estão criando, esse mecanismo, vai ajudar muita gente com consulta, com estudo e disseminar essa ideia de segurança viária. Valeu. Valeu. Meu irmão, missão cumprida, Valeu, né? missão cumprida. Joia. E que nem diz um professor amigo nosso comum, né? Professor Schmidt, Opa! que a mosquitinho do trânsito pica essa audiência aí e incentive cada vez mais a estudar sobre isso. Valeu? Até Valeu, logo. pessoal. Valeu.